Vamos iniciar fazendo uma breve digressão, pois em março de 2020, especificamente nesse dia 18, Parnaíba parou, há exatos 5 anos atrás. As escolas fecharam, as ruas ficaram desertas e a TV Costa Norte, dentre as suas ações, assumiu também o papel, por exemplo, de levar aulas até os lares, quando os estudantes estavam todos em casa. Na luta contra a Covid-19, o estado perdeu mais de 8,4 mil vidas. Hospitais ficaram lotados e o comércio enfrentou enormes desafios. Hoje, 5 anos depois, o que restou desse novo normal? Veja na reportagem. O vírus da Covid-19 foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. No Brasil, a pandemia da Covid-19 teve início em 2020 com a confirmação do primeiro caso em São Paulo. A doença afetou todo o mundo, mudando profundamente a rotina da sociedade. Em Parnaíba, que foi ponto de referência para atender muitas pessoas, no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, o EDA, por exemplo, precisou ser ampliado. A atual coordenadora de Ensino, Pesquisa e Extensão do hospital, Gisele Bezerra, esteve à frente à época, quando a pandemia estava no ápice. Há 5 anos, o mundo foi abalado por esta doença. No Covid, eu iniciei como coordenadora, fui convidada para assumir a equipe Covid, fazer o treinamento. E assim, nós não tínhamos na época muita opção, né? Tinha que aceitar, era uma missão, um desafio, não tinha ninguém qualificado para aquilo. E eu aceitei o desafio, iniciei aqui no EDA como coordenadora de enfermagem do Covid, depois eu virei coordenadora geral da equipe Covid. Éramos aproximadamente 300 profissionais na primeira onda. E, posteriormente, a gente teve que ampliar. O EDA sozinho não conseguiu dar conta, né, da demanda e a gente ampliou para o hospital da Promédica, onde ficou sendo nosso primeiro anexo, para os casos mais leves. E aí eu ajudei na implantação e, posteriormente, fui assumir também a diretoria de lá, fiquei alguns meses, voltei para o EDA. E, na segunda onda, a gente teve que ampliar novamente para o Nossa Senhora de Fátima. E eu fiquei a segunda onda no Nossa Senhora de Fátima como coordenadora de enfermagem, junto com o Diego, Afonso e o Daniel Miranda na direção. Os grandes desafios de atender, aprendendo, superando, resistindo, foram devido à fragilidade do sistema de saúde que não estava preparado. Os gargalos foram muitos, Daniel. O principal, eu acredito que foi a falta de estrutura e a falta de equipe. Ninguém no mundo todo estava preparado, imagina em Parnaíba, né, que a gente já não está preparado para muita coisa devido à realidade de saúde local. Então, a gente não tinha estrutura, a gente conseguiu transformar aquilo que a gente tinha, né, com o pouco que a gente tinha, eu acredito que a gente conseguiu fazer muito. Aqui em Parnaíba, ninguém ouviu falar de gente que ficou na rua, que morreu em casa porque não teve assistência. A gente conseguiu ampliar o máximo que a gente pôde. E também em relação aos equipamentos, como ventiladores, todos os equipamentos de UTI, que a gente sabe que houve uma demanda muito grande mundialmente. Inicialmente a gente teve dificuldades de conseguir, que foi sanado com o governo do estado. E capacitação da equipe. Por incrível que pareça, a nossa equipe era formada de 90% de pessoas novatas, ou seja, terminaram a graduação de medicina de enfermagem do técnico e vieram trabalhar com a gente. Os profissionais de carreira que já eram concursados ou contratados, que já tinham experiência, em sua grande maioria não abraçaram o Covid, não fizeram parte inicialmente. Na segunda onda, a gente teve assim, uma adesão maior desses profissionais, mas no início foram pessoas recém-formadas, que aprenderam fazendo. Os poucos que tinham experiência, eles iam treinando os que chegavam. A gente tinha profissionais que ficavam no plantão simplesmente para treinar, para pegar na mão. Então, foi um desafio muito grande, mas que ensinou muito. E outra coisa também foram as fake news. A gente lutava diariamente contra a desinformação, contra também muitas críticas do nosso trabalho, mas a gente estava tão ocupado trabalhando que a gente não ouvia muito as críticas. Então, os maiores desafios foram esses mesmo, a questão da infraestrutura, conseguir equipe, treinar a equipe e o conhecimento da população sobre o que realmente estava acontecendo em relação ao Covid.
A pandemia da Covid-19 escancarou as deficiências dos sistemas de saúde no mundo, como evidenciou também a necessidade dos sistemas de saúde darem uma resposta rápida a questões sanitárias, assim como a desinformação, que atrapalhou bastante o trabalho de enfrentamento à doença. Ficou clara a interconexão do mundo e a necessidade de união global para vencer esse grande desafio. Foi assim muito pesado inicialmente, porque a gente tinha muito medo. Eu lembro que os primeiros pacientes que positivaram, né, a gente sabia que ia ter Covid, nós estávamos na equipe Covid, mas quando os primeiros chegaram, que já estavam internados, quando saíram os exames, que demorava muito, os primeiros exames, demorava mais de uma semana, ia para Teresina, a gente ficou em choque. E a gente tinha dificuldade, a regra era o quê inicialmente? Que era fazer o procedimento no paciente, super protegido e deixar o paciente. Então a gente quase não tinha contato humano com esse paciente. E a gente não conseguia trabalhar assim. Tinha aquela regra inicial que não era para reanimar paciente Covid. Existia muita coisa ainda devido à falta de conhecimento da doença em si. E isso não era só aqui, era mundial. A gente seguia protocolos já pré-estabelecidos. Mas a minha equipe, ela era uma equipe maravilhosa. Assim, os próprios profissionais se revoltavam contra aquilo. Então, eles começaram a quebrar algumas coisas. Por exemplo, reanimar o paciente. Isso trouxe muitos pacientes de volta. Outra coisa que a gente conseguiu também criar protocolos para melhorar foi a questão das visitas. Alguns pacientes tiveram o privilégio de receber visitas, não por privilégio pessoal, mas por necessidades psicológicas. Também a visita virtual foi instituída nesse período. Alguns pacientes puderam fazer as despedidas fúnebres dos seus familiares. Muitas coisas a gente conseguiu fazer, festa de 15 anos dentro do Covid para uma jovem que completou seus 15 anos lá dentro, né? Há 5 anos de Covid-19, as lições da necessidade de estarmos preparados e a união como recursos essenciais para os grandes desafios devem ser postos como prioridade. O que fez a diferença? A nossa equipe ela era muito cobrada, a gente tinha protocolos muito rígidos e eu era a responsável por fiscalizar isso e eu fiscalizava mesmo. Então a gente tinha aquela cobrança e a equipe entendia. E a minha equipe, ninguém morreu, né? De todos esses profissionais, a gente não teve óbitos entre os profissionais, a gente só teve uma internação entre profissionais, que foi um profissional do raio-x que ficou alguns dias internado, mas ele não chegou nem a ser entubado. Então, foi muito positivo no sentido de que o nosso protocolo surtiu efeito, né? Nossos profissionais não tivemos perdas em relação a isso. E eu acredito que também tenha sido muito a mão de Deus lá em cima, porque, querendo ou não, há falhas, né? E a nossa equipe ela foi muito abençoada, muito protegida, e graças a Deus não tivemos perdas, e os adoecimentos que tiveram foram adoecimentos leves, que não levaram a sequelas. O aprendizado técnico é que a gente precisa estar preparado. Eu percebo que isso se perdeu. A gente teve aquela surpresa de que o Covid apareceu, tinha que preparar, e todo mundo falava nisso. A gente tem que estar preparado para grandes desastres, a gente tem que estar preparado para as emergências epidemiológicas, mas isso se perdeu. Se hoje houvesse outra pandemia, seria tudo do zero novamente. Você pode ter certeza disso. E o aprendizado pessoal que ficou é que a Covid ensinou a gente a ter mais humildade, né? A ser mais unidos. Eu dependia muito, eu sempre fui muito orgulhosa e muito, eu acho que até autoritária, e o Covid me dobrou, né? Eu me vi dependente da minha equipe, sem minha equipe eu não conseguia nada, e eu tive que fazer tudo por eles, assim, a minha vida era servir a minha equipe para que a minha equipe servisse aos pacientes. Então, o aprendizado que fica é que nós dependemos uns dos outros muito mais do que a gente imagina, e que tudo está interligado. E que se quebra uma pontinha aqui na rede, afeta a todos, né? E que isso não pode ser perdido de vista, essa nossa interdependência enquanto seres humanos, e também a questão do cuidado, do afeto, do carinho. Por 6 meses eu fiquei sem abraçar ninguém. O dia que eu abracei foi no Covid, um dia de desespero, em que um funcionário veio e me abraçou, mesmo quebrando os protocolos. E naquele dia foi um dia muito marcante para mim. Senti o abraço de um ser humano. E que a gente não venha outra pandemia para que a gente perca isso, que é o mais importante, que é o contato, o amor com o próximo. Com a Covid-19, a humanidade avançou.
mas sofreu muito com as profundas transformações impostas. Agora é seguir com os aprendizados e as sequelas deste novo momento pós-pandemia. Nós aqui na TV Costa Norte registramos muitos momentos duros dessa caminhada. Particularmente para mim me doía sempre o coração quando a cada meio-dia a gente tinha que vir com o boletim informando o número de vítimas, o número de óbitos e todos os aprendizados que nós vivenciamos, as filas intermináveis de pessoas nos supermercados para adquirir álcool em gel, o desespero pela vacina que só surgiu em janeiro de 2021, as ruas extremamente vazias, as pessoas trancadas e com medo de um vírus que matou mais de 8.500 vidas de piauienses e tantas pessoas por todo o mundo. Após 5 anos, a gente se pergunta onde realmente ficou o aprendizado de tudo isso. Que tipo de sentimento a gente pode nutrir depois de termos passado por tantas transformações durante as fases mais agudas de uma pandemia? É triste também vermos na fala de uma profissional experiente como essa, que diz que se uma nova epidemia surgisse, nós teríamos que começar tudo novamente, enfrentarmos mais uma vez toda uma batalha. Eu sei que para você pode até parecer indiferente esse nosso diálogo de abertura do jornal de hoje, refletindo 5 anos exatos após o decreto de lockdown, de fechamento de escolas, de farmácias, de supermercados, de tantos estabelecimentos. Quantas pessoas tiveram seus sonhos perdidos, bloqueados, né? E quantas vidas foram ceifadas, quantos abraços não foram dados e até mesmo as despedidas que não aconteceram em decorrência dos primeiros óbitos, de que a gente não podia nem mesmo fazer velório para se despedir decentemente dos nossos entes queridos. Para nós, enquanto imprensa, que registramos tão de perto todas essas transformações para além da tela, fica um aprendizado e ainda um aperto muito grande em termos atravessado esta pandemia, mas que a gente possa refletir após esses 5 anos. Ainda não está tão distante assim. Que novo normal é que nós adotamos após esta fase tão dramática, social, em que nós vivenciamos? Será que realmente aquelas promessas de que a humanidade iria melhorar depois dessa pandemia aconteceu? O que é que você está fazendo justamente para ter um novo normal? É sobre isso, é sobre essa reflexão que queríamos despertar e aguçar aqui a sua sensibilidade na abertura do Jornal da Costa Norte deste 18 de março de 2025, 5 anos após a instauração oficial da pandemia aqui na cidade de Parnaíba e no Piauí.